Graças te damos, Pai, por esta rica oportunidade que estamos tendo mais uma terça-feira, para que juntos estudarmos da tua santa e gloriosa palavra. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, suplicamos que teu Santo Espírito venha sobre as mentes e os corações dos teus filhos e filhas que estão aqui se dedicando, se esforçando para aprenderem um pouco mais da tua sagrada Escritura. Ajuda-me a mim, Senhor, na transmissão da tua palavra. Dá-me graça, dá-me habilidade, dá-me destreza para transmitir esses ensinamentos tão importantes que a tua sagrada Escritura nos apresenta. Muito obrigado, Deus. Recebe a nossa oração. Abençoa aqueles que ainda estão a caminho, dando-lhes vitória, dando-lhes desembaraço nas dificuldades que estão tendo. Aqueles que não poderão vir por razões de saúde, de trabalho, de alguma situação particular, que a tua boa mão seja com eles, alcançando-lhes a plena vitória. Muito obrigado, te oramos, entregando tudo aos teus cuidados, agradecidos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Vamos então hoje com a nossa sétima e penúltima aula da nossa matéria de Hermenêutica e Exegese 1. Você está ligado no curso básico em Teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 4 de junho de 2024, terça-feira, 4 de junho de 2024. Esta é a sétima e penúltima aula da nossa matéria de Hermenêutica e exegese bíblica. Quero levar vocês, por favor, à página de número 16. Página de número 16, por favor. Gêneros literários da Bíblia. Se você tem a sua apostila, quero acreditar que tem, não é possível que você não tenha a sua apostila. Página de número 16, tópico 9, lá embaixo. Gêneros literários da Bíblia. Essa é uma parte bastante interessante. Está chegando o irmão Wallison. Wallison, já aprendi a conhecer o irmão Wallison, ele entra como usuário do Zoom. Muito bem. Esta parte que nós vamos entrar hoje, ela é bastante interessante e nos ajuda a identificarmos quando estamos lendo na palavra de Deus. Diz aqui: a Bíblia, quando é levada em conta como texto, é uma obra literária. Estes são os principais gêneros literários da Bíblia. Anote aí, eu não vou falar aqui de todos, falar de todos os gêneros literários que estão dentro da Bíblia Sagrada seria extenso demais e teremos que estudar não 8 aulas, mas teremos que estudar em 24 aulas, coisa que é inviável dentro do nosso curso. Então, estou aqui coloquei nessa apostila os principais, os que mais se destacam, que têm mais ocorrência dentro do texto sagrado. Vamos, então, conhecê-los. História. Elementos históricos da Bíblia. A história é o gênero literário que ocupa maior espaço na Bíblia. Basicamente, 80%, vamos assim dizer, do texto bíblico é coberto por esse gênero, chamado história. Aí, virando a página, na 17, nós temos aqui textos bíblicos que ilustram esta verdade, né? Alguns textos que destacamos, como Atos 28:11, que é a menção de duas constelações muito conhecidas nos tempos do apóstolo Paulo, Castor e Pollux, né? Como não existia GPS na época, como não existia mapas que pudessem orientar os navegantes em pleno alto mar, como ainda não existiam radares, a tecnologia, não é, que hoje conhecemos, que é empregada pelos navegadores, pelos navios, pelos porta-aviões, pelos navios mercantes, os navegadores daquela época se guiavam pelas estrelas, pelo posicionamento das estrelas, né? Pelo menos isso
ajudava muito. E as estrelas constituídas ou chamadas Castor e Pollux são uma das mais antigas. Se você fizer uma pesquisa, remonta o 8º século antes de Cristo na antiga Grécia. Então, estas constelações, elas guiavam o quê? O norte. Elas davam a direção norte. Uma vez que elas foram detectadas na direção norte, né, eles olhavam para o céu e descobriam ou detectavam que estava no norte, né, na parte norte do hemisfério celestial. E desta maneira eles se guiavam no meio dos mares. Durante o dia eles se guiavam pelo sol, né, pelo movimento do sol. Ficava um pouco mais complicado quando estavam o tempo nublado, que aí não tinha sol, eles iam se guiar como? Então era bem complicado navegar em dias chuvosos ou dias nublados. Haviam navegadores um pouco mais atrevidos que conseguiam fazer isto, mas eram poucos, não queriam correr o risco de se perderem no mar. Já à noite, uma noite clara, eles localizavam facilmente o norte através destas constelações, Castor e Pollux. Colossenses 2,14 fala da cédula que era contrária a nós. Nos originais, a ata dos decretos que havia contra nós. Esse registro histórico se refere do primeiro registro na história bíblica. Acredito que também é o único, é o primeiro e o último. Não tem outro registro sobre a questão de um documento que no Brasil é conhecido como nota promissória. Já ouviram falar desse termo? Nota promissória, que era um documento que implicava numa promessa de pagamento diante de uma dívida contraída. Tá? Então, historicamente, Colossenses 2,14, né, em Almeida corrigida ou Almeida atualizada, nós lemos a cédula que era contrária a nós, mas no original em grego está a ata dos decretos que havia contra nós, que seria algo parecido com a nota promissória, assim, um documento que implicava numa promessa de pagamento. Isso aqui é um registro histórico digno de nota. Segundo de Coríntios 2,14 fala sobre o desfile triunfal do vencedor. Era comum na antiga Grécia, quando um indivíduo ganhava uma disputa atlética, uma corrida, uma maratona, além de distribuir o prêmio de primeiro, segundo, terceiro lugar, era normal se fazer um grande, enorme desfile em honra ao vencedor. Isso aqui é um registro histórico tirado da cultura grega que o apóstolo Paulo aqui menciona em 2 de Coríntios 2,14 para comparar a nossa vitória em Cristo Jesus quando chegarmos ali na presença do nosso Deus no momento do arrebatamento da igreja. Efésios 1,13, 14 fala do Espírito Santo como selo e penhor, outro registro histórico na palavra de Deus de uma realidade tirada da cultura grega, porque na cultura grega, se você não sabe, eram usados esses dois elementos, selo e penhor. O selo na antiga Grécia era uma espécie de cera quente que era usado, deixa eu ver se eu consigo dar aqui um exemplo para vocês. Isso aqui é uma caneta, tá? Na antiga Grécia tinha algo parecido a essa caneta, só que era um pouquinho mais grosso. A base era arredondada, geralmente era uma base de aço, perdão, de ferro ou de bronze, porque o aço não existia, de ferro ou de bronze, e se colocava num potezinho uma cera quente. Aqui nessa base, geralmente, era um desenho, uma marca d'água de um símbolo. Poderia ser esse símbolo um escudo de uma família, poderia ser um escudo do imperador, do prefeito, de uma autoridade. Então, para a carta ser considerada autêntica, geralmente era uma carta fechada, como uma folha de papel, não existiam os envelopes, que os envelopes foram inventados no século XIV, no século XV, então era uma folha de papiro ou de pergaminho, elas eram assim dobradas, fechadas, e nesse encontro do fechamento da folha, né,
era impresso, né, ou era colocado uma espécie dessa cera quente, né? Então, essa cera quente o objeto era mergulhado na cera quente e imprensado aqui. Então, a cera ela se espalhava, ficava aquele formato arredondado, esperava-se ela secar, geralmente o usuário soprava até secar, no que ela secava, ela endurecia e deixava como um selo. Então, ninguém poderia abrir aquela carta até que chegasse à mão do destinatário. Quando chegava na mão do destinatário, simplesmente se fazia assim e se quebrava o selo. E o penhor, geralmente, né, como está aqui nesse registro de Efésios 1, 13 e 14, o penhor era um documento, tá? Geralmente um papiro ou um pergaminho, que se escrevia, né, se registrava o valor de um compromisso. Era como uma espécie de você fazer um calção, entregava, por exemplo, digamos que essa caneta aqui fosse de ouro, ouro maciço, e eu gostaria de um empréstimo. Aí pergunto, que penhor você tem para que em troca lhe demos este empréstimo? Aí aquele que pedia um empréstimo dizia, olha, tem essa caneta de ouro, ela vale 1.000 dracmas de ouro. Então, além de você entregar a caneta, você tem que assinar um documento comprovando que esta caneta vai ser o que? O calção, ou seja, o penhor que vai garantir aquele empréstimo. E Paulo registra em Efésios, né, que o Espírito Santo na nossa vida, ele age das duas maneiras, como selo, porque selo é prova de posse, prova de propriedade, não é? E o penhor é prova de empenhar um valor, e o Espírito Santo, ele empenhou, né, o valor da nossa salvação através do derramamento do sangue precioso de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, esses são exemplos históricos, né, tudo vindo da cultura grega, que está bem registrado na Escritura Sagrada. Interessante que dentro da história estão incluídas a narração e a crônica. São duas coisas parecidas dentro do gênero histórico. Pode ser a narração, o que é a narração? Uma história ali de forma continuada, ou uma crônica, que é um registro detalhado de um acontecimento. Além da história, nós temos genealogia. Alguém me perguntou, pastor, para que serve genealogia na Bíblia? Não tem sentido nenhum. Tem sentido em tudo que está na Bíblia, tem sentido. Alô, alguém está me entendendo aqui? Tudo que está registrado na Bíblia tem sentido. Até as genealogias que você lê. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou Mengano, que gerou Beltrano, que gerou... Isso é uma perda de nada. Que perda de tempo. Tudo ali tem um sentido maravilhoso. Sobretudo quando você estuda os significados dos nomes, porque cada nome tem um significado de calado, de envergadura, de calibre espiritual. E no final das contas, ó, vai tudo apontar para quem? Jesus Cristo. É claro, não temos o tempo suficiente, por exemplo, de estudarmos a genealogia de Jesus lá em Mateus e em Lucas. Mas se eu tivesse o tempo, né, eu teria que ter 2 aulas. Só 2 aulas para mostrar para vocês que o significado de cada nome dos personagens que participaram ali da genealogia de Jesus, tanto de Mateus como de Lucas, aponta diretamente para Jesus Cristo. É impressionante. Quando a gente começa a investigar o significado de cada nome, bum, cada um deles aponta diretamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que lamentamos que não temos tempo, né, para estudarmos detalhadamente sobre isso. Você pode fazer um estudo bíblico separadamente, individual, e aí você vai chegar à mesma conclusão que milhões têm chegado, não é? A investigar os significados de cada nome. Abraão gerou fulano, fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, tudo no final das contas aponta diretamente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aqui na apostila dando um exemplo, dentre várias, né, genealogias de primeiro livro das Crônicas, do capítulo 1 até o 9.
É considerada o mais longo texto de genealogia da Escritura Sagrada. São 9 capítulos dedicados à genealogia. Alguém disse, é uma perda de tempo. Claro, é normal que nós não entendemos a forma de decifrar o estudo das genealogias. Outro gênero literário que domina a Bíblia são leis. Leis, está aqui alguns exemplos. Êxodo 21, 16. Vamos ler rapidamente? É interessante isso aqui. Se você já leu, mas não entendeu, você vai entender agora. Êxodo capítulo 21, versículo 16. Bem interessante. É a chamada lei do sequestro. Êxodo capítulo 21, versículo de número 16. E quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, morrerá. Uau! É pesado o negócio, porque é lei, não é a graça, é a lei mosaica, a lei de Moisés. Então aqui nós temos a lei do sequestro. Deuteronômio 22, 3. Temos a lei dos achados e perdidos. Como é que é? Já na Bíblia tinha isso, meu irmão. Minha irmã, Deus pensa em tudo. A gente não pode pensar em tudo, mas a Bíblia pensa exatamente em tudo. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 3. Se você nunca leu, você está, aprendendo pela primeira vez na sua vida que existe na Bíblia a lei dos achados e perdidos. Deuteronômio 22, 3. Assim também farás com seu jumento, e assim farás com as suas vestes, e assim farás também com toda coisa perdida que se perder de teu irmão, e se tu achares, olha só, não te poderás esconder. Que coisa linda, nosso Deus estabelece lei para tudo, pelo menos ali no Antigo Testamento, e a lei dos achados e perdidos não poderia ser diferente. Números 35, 30, vamos lá? Números, capítulo 35, versículo 30. Motivo você usar a sua Bíblia, porque se você não usar a sua Bíblia, você vai ficar perdido, 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 perdido. Não vai entender nada do que estamos aqui explicando. Números capítulo 35, versículo de número 30. Vamos lá. Números 35, 30. Que é a lei das testemunhas. Aquele que ferir a alguma pessoa conforme o dito das testemunhas, matarão um homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Vou repetir esse texto. Todo aquele que ferir alguma pessoa conforme o dito das testemunhas, matarão um homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Eu pergunto, baseado neste texto que estamos lendo, presta atenção, quantas testemunhas a lei exigia para que a pena capital fosse executada? Porque aqui o texto está deixando bem claro. Da boca de uma testemunha, a pessoa não morreria. Então, como é que é? Quantas testemunhas deveriam ser para que a pena pudesse ser executada? A mímica está boa. Duas, A pastor, mímica, duas. 2 ou 3. 2 seria o mínimo. 3. Vamos ver aonde está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 17. Temos que anotar isso. Falar não é o suficiente, nós temos que provar no texto sagrado. Deuteronômio, capítulo 17. Deixa eu ver aqui se é o versículo 4 ou é o versículo 15. Deixa eu ver aqui. Somente em localizando. Se é o 17, 4, 5, 17, 6. 17, 6. Deuteronômio 17, 6. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer.
boca de uma só testemunha, presta atenção, não morrerá. Então, Números 35:30 confirma este texto de Deuteronômio 17:6. 19:15 também, Deuteronômio 19:15. Vamos lá, Deuteronômio 19:15. Isso tem que ficar bem anotadinho, para que quando você for perguntado, interrogado, inquirido, você já sabe, não é verdade? Que você vai abordar, você sabe que você vai responder. Deuteronômio 19:15. Deuteronômio 19:15 diz: Uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o negócio. Anotou? Então, sempre dois ou três. Dois ou três. A lei exigia o mínimo de dois e o máximo de três. Não, se tivesse 4, 5, 6, 7, ok. Mas o mínimo seriam duas, podendo chegar até três, né? Há ocasiões que a lei mosaica deixava bem claro que teriam que ser três, mas na maioria dos casos tinha essa variação de 2 a 3, 2 a 3, 2 a 3. Outro gênero que domina também, né, a escritura sagrada é a poesia. E nós não temos melhor exemplo que o livro dos Salmos. Também encontramos este gênero literário em passagens, versículos avulsos, tais como em Lucas 1, 67 e 69, primeira carta de Paulo a Timóteo 3,16, segunda carta de Timóteo 2, 11 ao 13. Deixa eu dar uma ou uma dica, ou uma informação super importante, eu já falei isso na matéria de bibliologia, quem fez essa matéria, alguns de vocês ainda não fizeram, mas eu já vou antecipar algo que é muito importante. Se você puder anotar, mesmo você que já aprendeu isso, que eu vou dizer, seria interessante você reanotar. De todos os livros da Bíblia, quando você menciona capítulo, versículo, etc., o livro dos Salmos é o mais diferente de todos. Por quê? É muito normal, você pode não acreditar, só você prestar atenção, não é querendo reparar para criticar, é simplesmente parar para observar e você vai constatar que o que estou falando é uma realidade. Incrível, mas é uma realidade. A maioria dos obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, acredite você se quiser, missionários, para com atenção, observa com atenção, não é para reparar, para estender o dedo, ei, errou, pecou. É o chamado erro involuntário, porque não tem informação, é simples, não tem informação, não tem conhecimento de causa. Na hora de mencionar o livro dos Salmos, mencionam de forma errada. Como assim? Por exemplo, está ali o Salmo 2, 3, 2 pontinhos, 4. Estão me entendendo? Salmo 2, 3, 2 pontinhos, 4. Seria o Salmo 23, 4. Como se deveria falar? Muitos dizem salmos no plural, ou Salmos, capítulo 23, versículo 4. Completamente errado. Como é que é? Vou repetir. Nunca, em se referendo ao livro dos Salmos, seja qualquer que seja ele, porque são 150 salmos, do 1 ao 150, você nunca diga, nunca, Salmos, capítulo 23, versículo 4, porque é um livro de cânticos, é um livro que traz poesia, é um inário. Então, é uma forma especial de você mencionar as partes deste livro. O livro, sim, Salmos, está correto. Livro dos Salmos. Agora, quando você vai mencionar uma parte específica, anote aí. Você vai mencionar no singular. Salmo 23, ou Salmo de número 23. E não é versículo, é verso. Oh! Todos os livros da Bíblia você pode aplicar verso ou versículo.
menos ao livro dos Salmos. O livro dos Salmos você dá um tratamento especial. Da onde veio isso? Os bibliógrafos do século XII, XIII, XIV estabeleceram isso como um padrão teológico, o qual é desconhecido por 85% dos cristãos, porque isso é pouco ou nada ensinado. Claro, é ensinado nas escolas teológicas, né? Quando se estuda teologia, como estamos estudando, iniciando um básico em teologia, esse é um princípio que deve ser levado em consideração. Anotaram? Anotaram, então? O livro está correto, o livro dos Salmos, você usa no plural, mas quando você tem que fazer uma menção de alguma parte do livro dos Salmos, como, por exemplo, Salmo 150, ou Salmo de número 150, verso 3. Nunca versículo 3, sempre verso, tá? E nunca, quando você menciona o número do salmo, você coloca a palavra salmo no plural. Salmos 150. Nunca é Salmo 150. Nunca capítulo 150. Anotado, irmãos? Anotado, isso aqui é importante. Isso é importante. Quem estuda um pouquinho teologia, quando ouve isso da boca de um obreiro, o ouvido dá um chiado. Ei, não está batendo. Dá uma dissonância. A música não está encaixando. É um detalhezinho? É, mas é importante que este detalhe seja conhecido por todos os estudantes de teologia e quem dera os obreiros também pudessem ser orientados nessa informaçãozinha que parece algo de pouca importância, mas tem uma grande importância. Provérbios, outra classificação, outro gênero literário da Bíblia. Não é apenas o livro de Provérbios que é catalogado como gênero, né? É normal que a gente diga, não, tá aí, Provérbios só está dentro do livro de Provérbios. Não, Eclesiastes também é catalogado o gênero de Provérbios, tá? Então, anote aí, Eclesiastes e Provérbios são catalogados com estilo de provérbios. A palavra provérbio quer dizer ditado, adágio. Profecia. Opa, isso aqui é importante. Os livros proféticos. Quantos são os livros proféticos? Alguém tem em mente? Tem um número certo. Eles estão lá no Antigo Testamento. Vamos lá, se eu consigo ouvir de alguém o número dos livros proféticos, o número exato. São mais de 10. Já dou essa dica. Alguém se lembra? Abra o áudio e me diga. Livros proféticos. Ninguém está se lembrando? Licença, são 18? Não. Chegou perto, mas não são. Ítalo chegou bem perto, mas não são 18. Alguém mais se arriscaria? Quantos são os livros proféticos? Pastor Anderson está fazendo uma mímica que eu não estou conseguindo decodificá-la. Pastor Anderson, me ajuda essa linguagem, né? Essa linguagem é diferente assim. 17, pastor. 17. Anote em algum lugar, para não se esquecer. 5 dos profetas maiores e 12 dos menores. Essa informação não pode ser esquecida. São 17 os livros proféticos, 5 dos quais intitulados profetas maiores e 12 profetas menores. Esta matéria será estudada no curso médio em teologia para aqueles que vão migrar ou desejarão migrar terminando o básico, né? Estarão estudando esta impressionante e impactante matéria, né? Uma viagem rápida dentro dos livros dos profetas maiores e menores. Além dos livros proféticos conter profecia, acredite ou não, o livro dos Salmos também, não é todo ele, mas vários capítulos contêm profecia. O livro do Apocalipse, é conhecido como revelação. Revelação. Isso é bem interessante. Outro gênero literário, drama.
alguns episódios na vida de Davi quando estava foragido no deserto. O livro de Esther é um livro que tem muito drama, muita ação. E a vida de Jacó, em especial, Gênesis 27:6 ao Gênesis 33:20. Biografia é outro gênero que encontramos na Bíblia Sagrada. Exemplos: a vida de Moisés, Davi, Paulo, Abraão, os reis de Israel, a vida de Jesus. Então, biografia é um gênero também bastante dominante dentro da Bíblia Sagrada. Carta é outro gênero literário da Bíblia, também conhecido por epístolas. Só o apóstolo Paulo escreveu um número bem grande de epístolas. Alguém se lembra quantas cartas ou epístolas Paulo, o apóstolo, escreveu? Vamos lá? Alguém se lembra? Foram mais de 10. 13. 13 foram as cartas ou epístolas que Paulo, o apóstolo, deixou escritas. Sermões, outro gênero. Aí vemos os profetas, né? Os profetas do Antigo Testamento eram peritos em trazer sermões. Nos evangelhos, nós encontramos muitos desses sermões proferidos pelo Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, encontramos basicamente Estevão, o apóstolo Paulo, trazendo os sermões, e Eclesiastes, que é característico, né, de Salomão, trazer um grande número de sermões. Revelação entre os livros dos profetas Ezequiel, Daniel, Zacarias e o Apocalipse. Interessante, observe bem, para que a gente não se confunda profecia com revelação. Toda profecia contém uma revelação, mas nem toda revelação contém uma profecia. Entendeu? Vou repetir de novo. Todo livro profético na Bíblia contém uma revelação, mas nem toda revelação na Bíblia faz parte de um livro profético. Oh, coincidência ou não, nós temos aqui Ezequiel como um livro de revelação, é um livro profético. Daniel, Zacarias e Apocalipse. Vamos deixar mais claro ainda para você entender. Porque somente estes livros, e não Abacuque, e não Miqueias, e não Ageu, e não Obadias, e não Sofonias. Se você estudar com atenção, somente esses 4, se encaixam dentro de um conjunto harmônico de revelação. Ezequiel traz várias profecias ou revelações contidas em Daniel. Daniel e Ezequiel contêm revelações contidas em Apocalipse. E Zacarias confirma muitas revelações de Apocalipse e Ezequiel. Não sei se alguns de vocês já leram esses 4 livros em um só conjunto e observaram que existem muitas semelhanças. Alguém já observou isso ou não? Alguém já conseguiu ler os 4 livros e pôde observar que entre os 4 há muitas semelhanças de profecias, semelhanças de descrições, de visões. Há uma semelhança enorme entre esses 4 livros. Por isso que eles estão catalogados no gênero de revelação. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Ok, esses são os gêneros literários que encontramos na Bíblia Sagrada: história, genealogia, leis, poesia, provérbios, profecia, drama, biografia, cartas, sermões, revelação. Vamos passar então para a página 19. Vamos entrar numa parte aqui impressionantemente linda. São as figuras de retórica ou de linguagem. Por desconhecermos essas figuras de retórica ou de linguagem, é óbvio, é natural, vamos ter boas dores de cabeça para interpretar corretamente o texto sagrado quando nos deparamos ou encontramos essas figuras de linguagem expressas no texto sagrado. Este capítulo abordará de forma específica
e sucinta sobre a chamada hermenêutica especial. Quem está perdido, página 19, figuras de retórica ou de linguagem, na nossa apostila, ok? Então, a hermenêutica especial, continuando, iniciando, ela estuda a interpretação das formas literárias especiais. Os bons comunicadores empregam uma variedade de dispositivos para ilustração, esclarecimento, ênfase e formas para manter o interesse do auditório. Os pregadores que dominam bem a homilética, a arte de pregar, usam muito bem as figuras de linguagem. Os escritores e oradores bíblicos também utilizaram esses recursos. A continuação, vamos conhecer esses principais recursos, os quais são chamados de figuras de retórica ou linguagem. É a mesma coisa, só que podemos usar os dois termos, figura de linguagem ou figura de retórica. É exatamente a mesma coisa. As duas principais formas, isso aqui é importante, de você poder memorizar, tá? As duas principais formas de linguagem são a prosaica e a figurada. Vamos entender a diferença entre as duas. A linguagem prosaica é aquela que manifesta o sentido usual e comum da comunicação. Seria aquela que traz o sentido exato, literal da palavra, sem você ter uma segunda, uma terceira ou uma quarta interpretação. Por outro lado, a linguagem figurada é aquela que traz em si as seguintes características: maior beleza, portanto atraente, mais expressiva e comunica com mais vivacidade a mente. Então, repito, para ficar mais fácil. A prosaica é literal, não tem o que interpretar dessa linguagem, mas a figurada, sim, a ela tem uma interpretação por debaixo. Então, vamos conhecer quais são as 21 figuras de linguagem. É importantíssimo termos uma noção, pelo menos, de um terço delas. Um terço. Se eu estou falando de 21, que pelo menos tenhamos uma noção de 7. Se conseguimos identificar dessas 21, 7 delas, já estamos bem demais. Agora, se nós não conseguimos, pelo menos, identificar 7, aí estamos em perigo, estamos em problemas, porque precisamos, né, pelo menos ter a visão de um terço delas. Vamos conhecer uma a uma. Acróstico é uma composição em que o conjunto das letras iniciais e, às vezes, do meio e as finais dos versos ou versículos formam verticalmente uma palavra ou frase. A palavra acróstico provém do vocábulo grego que quer dizer extremidade ou verso. O mais notável acróstico da Bíblia é o Salmo 119, com seus 176 versos, ou versículos, como queira, mas o mais apropriado seriam versos. Contém, preste atenção isso aqui, ó, 22 estrofes. Quem é músico, quem trabalha no louvor e na adoração vai entender perfeitamente o que estou falando, tá? Porque o livro dos Salmos é um livro de cânticos, então não poderia ser diferente e não possuir estrofes. Então, o livro dos Salmos contém, o Salmo 119, no caso, né, contém 22 estrofes, e cada uma delas corresponde ou equivale a uma letra do alfabeto hebraico. Vou mostrar para vocês agora, tá? Existem 8 linhas duplas em cada estrofe. Cada uma das 8 linhas, na primeira estrofe, começa com uma palavra cuja letra é Aleph, a primeira do alfabeto hebraico. A primeira palavra de cada uma das 8 linhas duplas, na segunda estrofe, começa com a letra Bet, a segunda do alfabeto hebraico. E assim, sucessivamente, até o fim. Eu sei que nem todas as Bíblias têm essa informação, mas mais de 80% das Bíblias contém essa informação que eu vou dar agora para vocês, confirmando o que eu acabei de ler. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. E preste bastante atenção no que eu vou lhe orientar, porque você vai identificar
Em alguns casos, repito, nem todas as Bíblias, infelizmente, possuem, nem todas, mas 80% das Bíblias, 80% das Bíblias tem. Vou aguardar um minutinho. Um minutinho, vou aguardar um minutinho. Estou recebendo aqui uma mensagem de emergência, desculpe. Uma aluna que me passou uma situação bem estranha. Me deem só alguns segundinhos para respondê-lo. Ok. Obrigado, desculpe essa interrupção momentânea. Abra a sua Bíblia, Salmo 119. A maioria das Bíblias, presta atenção, na parte do meio, na parte do cabeçalho, vai aparecer a cada 8 versículos o nome da letra do alfabeto hebraico. Vai lá. Os primeiros 8 versículos, não sei se a sua Bíblia mostra a palavra Aleph. Geralmente, ou está no cantinho esquerdo ou está no meio, como cabeçalho. Quem de vocês tem isso na sua Bíblia? Aleph. Evangelista Alexandro, a família Ramalho, quem mais? Irmão Ailton, Sebastião, irmã Cineide, alguém mais? Ninguém está identificando? Irmão Leandro, tem? Perfeito. Quem mais? Os demais não estão aqui me dizendo. É o irmão Zaqueu, maravilha. Isto, excelente, 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 irmão Leandro, perfeito. Creio que o do irmão Fernando, na Bíblia do irmão Fernando, pelo menos o que ele tem, não está identificando, que eu não estou vendo manifestação da parte dele, nem também a irmã Ilana. Os outros estão com o vídeo fechado, se pudessem me falar. Lucas encontrou a palavra O meu Aleph? tem, pastor. Perfeito, irmão Alisson, maravilha. Aí observa com atenção, todos que têm, os que não têm, eu sei que nem todas as Bíblias têm. Aí veja que a cada 8 versículos muda o nome. Do 1 ao 8 é Aleph. Do 9 ao 16, Bet. Estão vendo? Do 9 ao 16, Bet. Do 17 ao 24, estão me acompanhando? Gimel. Do 25 ao 32, Dalet. Do 33 ao 40, E. Você lê, está se lendo E, mas se pronuncia Re. Do 41 ao 48, Val. Do 49 ao 56, Zain. Do 57 ao 64, Het. Do 65 ao 72, Tet. Do 73 ao 80, está me acompanhando? Repito, do 73 ao 80, Iod. Do 81 ao 88, Caf. Do 89 ao 96, Lamet. Do 97 ao 104, Men. Do 105 ao 112, Num. Do 113 ao 120, Samek, ou Samek, como trazem algumas traduções. Do 121 ao 128, Ain. Estão me acompanhando, gente? Estou vendo que alguns estão meio perdidos. Do 129 ao 136, P. Do 137 ao 144, Tsadê. Do 145 ao 152, Coffee. Não é café, não. Como fosse em inglês, é coffee mesmo. Coffee. Pastor, tem inglês? Não, isso é em hebraico. Coffee. É sério? Tem aluno que me questionou que era inglês. Não, não. É hebraico. Coffee, coincidência a pronúncia. Do 145 ao 152. Do 153 ao 160, Reche. Do 161 ao 168, Rim, Rim, ainda que se escreva como Shin, mas a pronúncia é Rim,
rim, como fosse rim, órgão do corpo humano, mas essa é a pronúncia desta letra hebraica. E do 169 ao 176, tal. O alfabeto hebraico, se quiser anotar, não é como o nosso. Não vou entrar nos detalhes para mostrar, porque ele é desenhado. Não sei se você já leu ou já viu como é o desenho do alfabeto hebraico. Ele é totalmente diferente. O nosso alfabeto é o latino. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, até o Z. Isso chama-se o alfabeto latino. O alfabeto hebraico não usa as letras do alfabeto latino, usa o seu próprio alfabeto. A primeira letra do alfabeto latino é o A, e a última letra do alfabeto latino é o Z. Mas a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. É a primeira letra do alfabeto hebraico. E a última letra do alfabeto hebraico é o Tau. Tau. Não é o Tau, um dos tais, é Tau, T-A-U, Tau. Então são 22 consoantes. Detalhe, não fique preocupado com isso, é só para você entender sobre o acróstico. O alfabeto hebraico não tem consoantes. A, E, I, O, U. Como é que é? Não tem. Só o alfabeto latino é que tem A, E, I, O, U, ou seja, consoantes. O alfabeto, aliás, vogais, desculpe, vogais. O A, I, O, U no hebraico não existe. Não existe as vogais, só existe consoantes. E aí, como é que se arruma dentro do hebraico? Isso aí é lá no bacharel em teologia que eu vou explicar detalhes para você. Ninguém entra em parafuso agora, que não vale a pena sofrer antes da hora. Tá? Só para você entender um pouquinho como é que funciona o estilo acróstico, né? Ou seja, porque está mostrando nessa ordem todas as letras do alfabeto hebraico. Quando você lê o texto hebraico, você lê assim, ó, no sentido vertical. Ah, continuamos. Este específico Salmo 119 é um cântico de louvor à palavra de Deus e ao seu autor. É impossível trasladar essa característica singular a partir do original para a versão Almeida, seja ela qual for, embora a mesma possa indicar o acróstico, colocando em ordem as letras hebraicas e seus respectivos nomes no começo do cabeçalho das estrofes ou seções. No idioma hebraico, esta forma constitui-se um verdadeiro auxílio para a memória. Pelo fato que os salmos foram escritos para serem cantados sem livros, e uma vez se os mesmos eram aprendidos e recitados de memória na escola, essa disposição alfabética constituía-se um importante recurso para aprender este que é, se não, o maior e mais longo, entre aspas, né, capítulo das Sagradas Escrituras. Na língua portuguesa não faz muito sentido a questão do acróstico, mas no hebraico faz 100% sentido. É maravilhoso. Já se descobriu num estudo profundo deste acróstico que quando ele é lido verticalmente em hebraico, né, cada uma dessas letras, assim, colocadas nessa disposição, traz uma mensagem codificada. E esta mensagem diz: o Salvador ungido está em cada palavra e letra deste livro sagrado e revelado ao homem. Uau! E quem é o Salvador ungido? Jesus Cristo. Isso aí é tremendo, gente. Mas isso é só lido, detectado em hebraico. Muito lindo. Né? Quando um judeu lê nesse sentido verticalizado o Salmo 119, ele encontra o Yoshua Hamashiach, ou seja, Jesus Cristo, o Messias. E alguns até têm um encontro de salvação com ele. Outros exemplos de acrósticos bíblicos. Os Salmos 25, 34, 111 e 112. E o livro de Lamentações. Agora aqui um exemplo melhor para você entender melhor. Um exemplo de acróstico em tradução livre. Estão percebendo aí? O nome Jesus colocado verticalizado. Quem está percebendo? O nome Jesus colocado em vertical. J-E-S-U-S. Como é que funciona na prática um acróstico? Jesus, que na cruz seu sangue derramou, J. E. Extremadores de desprezo por mim sofreu. S. Sentenciado foi pela turba cruel. U.
ultrajado, bebeu o amargo fel. S, socorre-me e faz-me sempre fiel. Esse é um acróstico em tradução livre, muito interessante, para você entender como é que funciona quando ele é lido desta forma verticalizada. Agora, um exemplo de acróstico histórico, a palavra grega irthus. Isso é uma palavra grega. Se pronuncia assim, irthus, que os cristãos do primeiro século utilizavam nos epitáfios, né, nos seus registros, nas suas catacumbas, nas suas sepulturas. Esta palavra quer dizer peixe. Entretanto, ela era utilizada para revelar simbolicamente a natureza da fé em Cristo. Ou seja, eu estive em Roma várias vezes e fui às catacumbas. Não sei se você já ouviu falar das catacumbas de Roma. É um cemitério a 45 metros abaixo do nível do solo, e ali contém milhares, mais de 15 mil sepulturas de cidadãos romanos que se entregaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. O que mais me chama a atenção é que também estavam ali tribunos, centuriões, oficiais e soldados do Império Romano que se converteram a Jesus. Temendo eles represália do Império Romano, ou seja, perseguição às suas famílias por revelarem-se cristãos, ou seja, eles não escreviam nos seus epitáfios, eu sou cristão, eu sou salvo em Cristo Jesus, não. Eles colocavam um símbolo de um peixe, bem interessante. E este peixe era a palavra grega ictus, mas aí tinha um código, porque a maioria dos romanos sabiam escrever e falar grego. Olha só. E entendiam a simbologia dos sinais, das ilustrações. Então, quando se via um peixe numa catacumba como epitáfio, já sabia, é um cristão. Por quê? Porque a palavra grega irtus, quando você coloca ela inclinada, olha só o que ela dá. Jesus, e em grego, Jesus. Christos, Cristo. Theon, de Deus. Huios, Filho. Soter, Salvador. Que lindo isso, gente. É emocionante. Quando eu vi pela primeira vez isso há mais de 50 anos, eu chorei como uma criança, de tanta alegria, em ver que milhares, são mais de 10.500 catacumbas ali em Roma que tem o desenho do peixinho, né? Querendo confessar. Aqui estão sepultados uma família todinho de cristãos. Coisa linda, né? O Império Romano perseguiu para destruir os evangélicos, os servos de Deus, mas você vê ali o testemunho de milhares destas catacumbas com o desenho do peixe confessando, né, que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Alegoria. Esse gênero é fácil de você identificar na Bíblia. É uma figura de retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas. Calma, a gente vai explicar a você o que é uma metáfora. Representando cada uma delas correspondentes. Costuma ser tão palpável a natureza figurativa da alegoria que uma interpretação literal quase se faz impossível. Às vezes, a alegoria está acompanhada como a parábola da interpretação necessária. Exemplos bíblicos de alegoria são os melhores exemplos. Ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Você observa que é uma alegoria, que ela dá uma visão de metáfora, né, de um tipo de um símbolo, mas explica com detalhes. Eu tive aqui um probleminha, só um momentinho, ok. Tive um probleminha aqui na minha... Ok. A minha conexão do Zoom às vezes muda a posição do vídeo. Todos estão me enxergando, irmãos? Que por alguns segundos houve uma interrupção e eu perdi o foco de todos vocês. Perfeito. Então voltamos ao normal. Esse é o texto que acabei de ler de João 6:51, 54. Esta alegoria tem sua interpretação nos mesmos versículos das Escrituras. Preste atenção.
Algumas alegorias já terão a sua própria interpretação no texto lido. Já outras não teremos. Aí fica um pouquinho mais difícil. Está aqui, ó. O Salmo 80. Abra comigo o Salmo 80. Aqui não temos a interpretação. Aí fica mais difícil. Salmo de número 80. Versículos do verso do 8 ao 13. Salmo 80, do verso 8 ao 13. Aqui é difícil. Vou esperar que todos abram no Salmo 80 e vamos ler do versos 8 ao 13. Todos encontraram o Salmo 80, verso 8. Todos ligados? Vamos lá. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? Verso 13. O javali da selva devasta e as feras do campo a devoram. Aqui é difícil. Aqui realmente é difícil. Vamos lá, então, pouco a pouco, para a interpretação correta. O Salmo 80, 8 ao 13, o que acabamos de ler agora, representa os israelitas, seu traslado do Egito para Canaã e seus eventos históricos sobre as figuras metafóricas de uma vinha, com as suas raízes, ramos, etc., a qual, após ter sido trasladada, lança raízes e se estende, ficando, porém, mais tarde danificada pelo javali da selva e devorada pelas feras do campo, representando o javali e as feras do campo, os poderes gentílicos, ou seja, os poderes das nações estrangeiras ao redor de Israel. Esta alegoria, ela é difícil? É, que você precisa estudar o pano de fundo histórico. Nem toda alegoria assim vai ter uma interpretação automaticamente embutida no texto. Quando apresenta-se uma alegoria dessa natureza, aí você tem que lançar mão de uma Bíblia com comentário bíblico para buscar, não é, a origem ou o pano de fundo histórico ou até mesmo social ou geográfico do que está se tratando. Isaías, capítulo 5. Vamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Isso aqui é muito interessante. Essa é uma parte realmente difícil da hermenêutica bíblica. Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao 7. Vou aguardar que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. É um texto um pouquinho longo, mas olha só o que diz aqui, ó. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. Verso 6. E a tornarei um deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças de espinheiros. E as nuvens darem ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Aqui já fica mais fácil, porque o texto já está explicando esta alegoria, né? Aqui o povo israelita está sob a figura de uma vinha em lugar fértil, que não obstante
Os melhores cuidados recebidos não produzem nada mais que uvas silvestres. Perceberam? Que a própria alegoria já está dando a interpretação. Quem está percebendo, irmãos? Quero que você observe. O texto é um pouquinho longo, mas a interpretação vem aonde? Lá no finalzinho, no versículo 7. Tá? Esta alegoria faz-se acompanhar de sua explicação correspondente, o que acabamos de falar agora mesmo. Ó. Que a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Então, algumas alegorias serão explicadas no próprio texto, outras, como o Salmo 80, do verso 8 ao 13, já não. Aí você tem que buscar estudar o pano de fundo histórico e até mesmo social. Vamos à terceira figura de linguagem, a antítese. A palavra latina antítesis, e esta das palavras gregas que querem dizer por uma coisa contra a outra. O dicionário básico da língua espanhola, Espaça Calpe, define oposição entre o significado de duas frases, relação de oposição entre duas coisas, pensamentos ou pessoas. E o Novo Aurélio, século XXI, da língua portuguesa, declara: antítese é a figura pela qual se salienta a oposição entre duas palavras ou ideias. É também chamada de enantiose, nome estranho. Virando a página. É uma figura de retórica muito eficaz que se situa em muitas partes das Escrituras. O mal e o falso servem de contraste e pano de fundo, os quais destacam ao bom e o verdadeiro. A antítese ela é fácil de você detectar na Bíblia, porque ela sempre vai trazer o oposto de ideias entre si. Olha só, Deuteronômio capítulos 27 ao 33. Não vamos lê-los, porque são extensos, mas eu vou destacar aqui algumas partes. Olha só. É o discurso de despedida de Moisés. Nesses capítulos há uma notável série de contrastes ou antíteses. Observemos o que diz no capítulo 30, versículo 15. Vês aqui que hoje te ponho o quê? A vida e o bem, a morte e o mal. Percebe? A vida faz oposição à morte. Confere? O bem faz oposição o quê? Ao mal. Mas isso é característica da antítese. Ela nunca vai, dentro da mesma frase, trabalhar com essas contraposições. É sempre em duas frases que ela mostra a contraposição. Depois temos um contraste ou uma antítese dupla. Vamos também ao versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje testemunhas contra ti que te tenho proposto a vida e a morte. Aqui já é mais direto. A bênção e a maldição, duas antíteses. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e a tua semente. Outros exemplos de antítese. Mateus 7, 13 e 14. As duas portas e os dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 6 ao 18. O antigo e o novo pacto. Nós estamos lendo porque o texto é longo. A lei e o evangelho. Segunda carta aos Coríntios 6, 8 ao 10. O ministério contraditório de Paulo. Então, a vida de Paulo foi cheia de contradições, vitórias, derrotas, conquistas e perdas. Assim é a vida do cristão. Entender a antítese? É fácil. É só você prestar atenção e detectar no texto o que é contraditório a nível de ideias. Bem e mal, branco e preto, positivo, negativo e assim por diante. Agora vem uma figura de linguagem que dá um nó na cabeça de muita gente quando se lê literalmente. Antropopatismo. Pastor, Deus me livre. Que palavrão. Antropopatismo. Vou gaguejar. Não, você não vai gaguejar. A palavra antro vem do grego anthros, homem. Popatismo vem de popatos, não tem nada a ver com Popeye nem com pato. Popatos no grego quer dizer sentimentos, ou emoções, ou atitudes. Então, o antropopatismo é atribuir sentimentos ou atitudes humanas a Deus. Qual é a essência de Deus? Deus é o quê, irmãos? Eu sou homem.
sou carne e osso, como a maioria de vocês, né? Pelo menos eu não estou falando aqui nenhum anjo encarnado. Se tem um anjo encarnado aqui, é surpresa para mim. De repente, eu já tive 2 encontros com anjos, pensando que era homem. Mas fui descobrir que era o anjo depois que ele se. Deixa aqui, até um testemunho que eu não vou entrar em detalhes, que eu fico arrepiado só de falar. Aconteceu comigo há mais de 40 anos. Mas vamos lá. Eu e você somos seres humanos, carne e osso. E Deus? Deus é o quê? Alguém pode aí abrir Espírito. o. Deus é Espírito. espírito. Essa é a essência de Deus. Então, estão me acompanhando? Deus não é homem, não tem carne, mas Deus é espírito, não tem forma palpável. Espírito não tem forma palpável. Agora, nós temos que ter muito cuidado em fazer afirmações de forma literal quando lemos a Bíblia, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não entendemos que se trata de uma figura de linguagem e pode implicar no antropopatismo. Daqui um exemplo. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. O livro de Números diz assim: Deus não é homem para que minta, concordam? E nem filho de homem para que se arrependa. Aí gera o quê? Uma ideia errada, uma ideia estranha, uma ideia. A Bíblia está se contradizendo, porque aqui diz em Gênesis 6,6 que arrependeu-se Deus. Não. Isso aqui é uma figura de linguagem que é aplicada na tradução em português. A tradução em inglês não diz arrependeu-se. Alguns sim, mas as traduções mais próximas ao hebraico diz pesou, encheu-se de tristeza o coração de Deus e pesou-lhe no seu coração. Oh! Então, os copistas e tradutores trouxeram para se tornar um pouco mais aproximada ao sentimento do homem, querendo, porque não temos como humanizar a divindade e não podemos divinizar a humanidade, nem humanizar a divindade, nem humanizar a divindade, nem uma coisa nem outra, porque é perigoso. Outro texto, que estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Eips, Deus não tem mãos, como eu e você temos, ou tem? Deus não tem. Deus não tem olhos, como eu e você temos. Ou tem? Não. Deus não tem pés, como eu e você temos. Ou tem? Não, porque ele é espírito. Alguém está me acompanhando, gente? Por Deus ser espírito, ele não tem as formas humanas. Mas quando a Bíblia traz essas formas humanas, é uma figura de linguagem chamada antropopatismo, é atribuir sentimentos ou atitudes humanas. É para fazer com que o texto seja vívido, realçado e mais interagido com a nossa natureza humana. A preocupação de Deus é nos levar a estarmos o mais interagidos e próximos a Ele. Mas o texto hebraico não traz assim. Traz algo parecido, mas não exatamente como a maioria das traduções seja em português e até mesmo em inglês. Outro texto aqui curioso é Jeremias 15,6 em português. Tu me deixaste, Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Outra figura de linguagem curiosa, né? Cansado. O profeta está dizendo que está cansado de se arrepender. Sim, pastora. Então, por que que no livro de Gênesis ele fala que vou fazer o homem segundo a minha imagem, a minha semelhança, a nossa semelhança? Imagem moral, semelhança espiritual. O que é imagem moral? A capacidade de Deus escolher, a capacidade de Deus selecionar, a capacidade de Deus fazer A, B ou C. É o livre-arbítrio. Semelhança espiritual, o espírito que nos foi dado de acordo com Gênesis 2:7, né? Deus, soprou nas narinas do homem e o fez alma vivente. Fale, Angelina. Seu som está sufocado, tem que ficar mais próximo do. Pastor, por que na Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai? Se ele está A pal- sentado, Deus também tem que estar, não? Não, Do fisicamente lado? Jesus está.
Escute, escute. Fisicamente, Jesus está no céu. Fisicamente. Então, o texto bíblico não está errado. Que ele está sentado à direita do Pai. E a expressão direita na Bíblia fala de posição de honra e autoridade. E essa posição de honra e autoridade é só dada ao Filho de E o Deus. negócio da coxa? Como? Desculpe, houve uma interferência, eu não entendi a segunda pergunta, a segunda abordagem. Não, Conseguiu entender? É, Então, pastor. direito fala de autoridade. Então, fisicamente, Jesus está à direita do Pai. Isso está corretíssimo. Mas e Jesus não está aqui conosco? Claro, mas através do Espírito Santo. O Espírito Santo revela o Pai e revela o Filho. Nunca vocês observaram isso? Está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Ele revela o Pai e ele revela o Filho. O Espírito Santo, ele revela as duas pessoas da Trindade. Mas o Filho fisicamente não está aqui. O Filho está fisicamente à direita do Pai. A carta aos Hebreus disse que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está no templo celestial intercedendo diariamente por nós. Ok? Ô, Não sei se pastor, vocês. Sim. é assim, porque tem muita gente que pensa assim, acho que entendi a irmã ali, que às vezes, como faz de conta, um chega lá no céu, aí a gente vai lá ver Jesus, se encontrar com Jesus, aí vai ter sim, Jesus de um lado e Deus do outro, mas não é assim, né? Vai ser só Jesus ali. Não funciona desse jeito. É igual eu vi um pastor falando uma vez, só um minuto, Hum, quando Satanás viu Deus, né? Ele não viu Deus, que a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus. yep. Na verdade, ele via Jesus, só ele não sabia que era Jesus, né? Jesus não era Exato, revelado exatíssimo. ainda. Então, Exato. ninguém nunca viu a Deus. A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus e ninguém nem pode ver. Nem os Mas anjos. há uma exceção. Se o irmão se lembra, só existe um texto na Bíblia que diz com todas as letras que nós vamos ver o rosto do Pai. Querem anotar? Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Quando foram estabelecidos os novos céus e nova terra. Isso aqui é literal. Vamos ler lá rapidinho? Apocalipse 22, 4. Isso é lindo, gente. E pouca gente sabe disso. Por quê? Porque não investiga ou estuda. Apocalipse capítulo 22. Eu quero ler o contexto para você entender o texto. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Observe bem, 2 tronos, de Deus e do Cordeiro. A quem se refere Deus? Ao Pai. E ao Cordeiro se refere a quem? A Jesus. Anotou? Aqui nesse texto, a palavra Deus está se referindo ao Pai Celeste e o Cordeiro está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Tá bem claro? Está bem anotado? Versículo 2. No meio da sua praça, de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Observaram? Aparece de novo a expressão Deus e o Cordeiro, ou seja, o Pai e o Filho. Agora, atenção no versículo 4. Atenção no versículo 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Rosto de quem? Prestar atenção na leitura do texto. É o rosto de quem? Do pai ou do filho? Ficaram mudos? Fechou o som? O filho, o filho Jamais. Esse é o rosto do de pai. Deus. Esse é o pai. Eu vou provar agora a Ô, vocês. pastor, mas não fala que Deus é espírito e ninguém pode ver a Deus? Aqui é novos céus e nova terra. Ou nós vamos receber uma Vai chegar um constituição. tempo, então, que Deus vai se materializar, então. Isto, mas não é para agora. É Eu lá sei, no final do aham. milênio. É lá no milênio. Eita! Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Vamos explicar isso mais ainda. A Bíblia se explica com a Bíblia.
Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. O que diz esse texto? O momento exato que a gente vai conhecer o Filho, cara a cara. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele quem? Jesus, é só você prestar atenção no versículo 1. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Vamos ver o rosto do Senhor Jesus Cristo. E quando vai ser isso? No momento do rapto, do arrebatamento da igreja. Estão anotando aí? Anotaram? É no momento do rapto. É no momento do arrebatamento da igreja. Hoje alguém conhece o rosto de Jesus? Pergunta. Hoje alguém aqui conhece o rosto de Jesus? Não, não conhecemos. Porque o apóstolo diz, ainda não está manifesto aquilo que deveríamos ser. Mas no dia do arrebatamento, está lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Ali nós... Pastor, quando Sim, Jesus ressuscitou, ele já veio com o corpo glorificado? Ele sim, já veio senhora. como ele é, então ele subiu Sim, como sim, ele é. exatamente, porque o corpo glorificado mantém as marcas da cruz. Jesus tem até hoje, ó, as marcas dos cravos aqui, a marca da coroa de espinhos aqui, tá? Tem os pés Ô, pastor, perfurados. e quando João batizou Jesus, ele não viu Jesus? Viu, mas no corpo físico que hoje eu e o irmão temos. Ok. Aí sim, temos que entender isso aqui, ó. Jesus passou por 2 corpos. Primeiro, o corpo da sua encarnação, depois pelo corpo da sua glorificação. Pode anotar isso? Jesus veio à existência através de 2 corpos. Primeiro, ele veio no corpo da encarnação, o corpo físico semelhante ao nosso. Mas depois que ele morreu e ressuscita, ele não ressuscita com este mesmo corpo. Ele ressuscita com um corpo glorificado. Está mantido até hoje. Gente, você não está entendendo. Jesus assumiu esse corpo para mostrar a mim e a você o quanto ele nos ama. Que quando a gente chegar lá no céu e a gente vê-lo, nós vamos ter o corpo à semelhança dele. Alguém Mas, está ô entendendo pastor, isso ou não? tô entendendo. Pastor, deixa eu falar. Mas ele apareceu a vários discípulos depois que ele ressuscitou. Com o Yes. corpo glorificado. Com o corpo Sim. glorificado. Totalmente Ele- glorificado. Tanto que, se o irmão se lembra, o cenáculo teve uma ocasião, está lá em João capítulo 20, estava fechado. Estavam com medo dos judeus. A Bíblia é bem clara, estavam com medo e as portas estavam fechadas. O que acontece de repente? Pai seja convosco. Ué, por onde entrou Jesus? Atravessou a parede. Essa é a característica do corpo glorificado. O corpo glorificado não respeita Mas, as leis da física. sim. Mas ele comeu Hum. também o peixe, né? O corpo glorificado tem essa propriedade. O corpo glorificado ele trabalha nas 2 dimensões. Dual mode. 110, 220. Pastor, Entendi. Sim, senhor. uma dúvida. Eu tô lendo o livro eu não sei se o senhor já leu, que chama Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. Sugiro ter bastante cautela com esse livro. Uhum. Muita cautela. Muita cautela. Aí eu ia comentar Ali, sobre a questão de atravessar paredes, né? mas tem coisas ali que não encaixam com um parâmetro bíblico. É coisa Uhum. baseada na experiência dela e Sim, não sim. nos parâmetros expostos pela palavra de Deus. Então, é um livro que eu recomendo muito cuidado. Não Uhum. desaconselho a leitura, mas eu não aconselho que qualquer um leia, porque é um Uhum. conteúdo bastante forte e você tem que ler com a lupa da Bíblia em cima. E 80% Forte, do muito que ela mesmo. fala é baseado na experiência dela. Como diz a Bíblia, examinai tudo e Uhum. retende o que é bom. Gente, são 9h40, eu tenho que fazer a correção dos exercícios e o sorteio, não posso me estender muito tempo. Conseguiram entender um pouquinho sobre essa questão do corpo glorificado? Porque Jesus tem esse corpo, gente, ele ressuscitou com esse corpo. Ele foi para o céu para esse corpo, e ele vai manter esse corpo por amor a mim e a você, por amor à igreja. Gente, isso é uma coisa maravilhosa.
hoje, falar em palavras sobre a propriedade do corpo glorificado é humanamente impossível. A gente só fala baseado no que o texto grego ou a Bíblia, mesmo em português, nos apresentam. Mas no dia do arrebatamento, pode ficar descansado. Essa dúvida, se é que existe ainda essa dúvida, vai dissipar, porque nós vamos receber um corpo à semelhança do glorioso corpo glorificado. O corpo glorificado, para fechar aqui, não necessita de dormir, de comer, come se quiser. Porque diz a Escritura, carne e sangue não herdarão o reino de Deus, ou seja, o sangue é necessário para gerar vida e oxigenação neste corpo de hoje. Mas no corpo glorificado não precisaremos de sangue. Que? Isso é sério. E não precisaremos de comida. Comeremos se quisermos. Jesus teve que comer ali para provar que ele não era um fantasma. Atravessou a parede, todos viram ele, mas o corpo glorificado tem essas fantásticas, tremendas, maravilhosas propriedades. Paulo explica isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, sobre o corpo espiritual e o corpo material, corpo carnal. Bem interessante. Tome um tempinho para ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Anotou? Capítulo 15. Paulo ali explica em alguns detalhes as diferenças dos diversos tipos de corpos que existem. Vamos passar para a próxima aula? Sim, rapidinho, Angelina, porque já estou com o horário avançado. Coloque mais próximo, o seu fone não Rapidinho, consegue... pastor. Então, com Jesus com o corpo glorificado, como é que Tomé tocou nele? O corpo glorificado é palpável. É o que eu acabei de falar. Ele vive nas duas dimensões. É o único corpo que pode estar nas duas dimensões, na física humana e na celestial. Este corpo aqui não vai entrar lá em cima, não consegue, não suporta. Por isso que nós vamos receber um corpo glorificado, que entra no céu e pode viver ao mesmo tempo na terra. Parece que vocês estão esquecendo dos detalhes. E quem estudou escatologia, eu falei sobre isso. Mas eu vou voltar a falar desse assunto um pouquinho mais à frente. Mas em escatologia, eu entrei bastante nessa parte. Gente, vamos aqui anotar, na próxima aula, que vai ser a última e vai ser a prova, a gente vai entrar com apóstrofe, tá? Não vamos conseguir fechar toda a apostila, é impossível, mesmo com 8 aulas, mas na próxima aula a gente vai trabalhar, então, com a continuação. E eu também já quero dizer a vocês o que vai cair na prova. Vamos corrigir o que resta dos exercícios? São 9h45, então eu não quero me estender mais. Página 38, por favor. Se não me engano, estamos em Preencha as Lacunas. Confere? Página 38, Preencha as Lacunas. Alguém me ajude aqui, por favor? Só para confirmar. Página 38, Preencha as Lacunas. Irmã Elana está dizendo sim, né? Porque eu assino embaixo. Irmã Sabrina também, assina embaixo. Só as irmãs que estão com certeza. Meu Deus, os homens estão meio perdidos. Tá bem, evangelista Alexandre. Número 3, página 38. Preencha as lacunas. Eu vou dar por ordem de lacuna, para a gente ganhar tempo. Primeira lacuna, o que nós colocamos? Primeira lacuna. Data de sua elaboração. Data de sua elaboração. Segunda lacuna. Autenticidade. Autenticidade. Terceira lacuna. Crítica histórica. Crítica histórica. Essa é a ordem. Data de sua elaboração. Segunda lacuna, autenticidade. Terceira lacuna, crítica histórica. Esse é o número 1. Número 2, temos 3 lacunas. Primeira lacuna. Sistemática. Sistemática. Segunda lacuna. Os dados bíblicos. Os dados bíblicos. E a última lacuna. Lógica. Sistemática. Os dados bíblicos. Lógica. Número 3. Temos 3 lacunas. Primeira lacuna. Linguística. Linguística. Segunda lacuna. Equivalência. Equivalência. Última lacuna. Linguística. Não, a última lacuna não é linguística. Linguística é a primeira lacuna, a equivalência é a segunda e a última lacuna? Dinâmico. Como é que vocês estão esquecendo essa última? Alguém está perdido em algum lugar aí? Alternidade. Linguística, equivalência, dinâmica, depois?
Vou deixar vocês no ar, porque essa está muito fácil. Vamos deixar essa 3 no ar. Não, Literal? literal, dinâmica literal. Oh, meu Deus. Número 4, 2 lacunas. Primeira, alegórico, e o segundo? Literal. Literal. Primeira lacuna, alegórico, segundo, literal. Estamos no número 4. Número 5, primeira lacuna. Compreensão. Não. Aplicação. Ação e interpretação. Aplicação e interpretação. Número 5, primeira lacuna, aplicação e interpretação. Número 6, primeira lacuna, Geral. geral. Segunda lacuna, Textual. contextual. Repito, número 6, geral, primeira lacuna, contextual, segunda lacuna. Número 7, só tem uma lacuna. Qual seria? Análise teológica. Não, analogia da fé. Analogia da fé. Número 7, só tem uma lacuna. A número 8 só tem uma lacuna também. Qual seria? Maçoretas, com 2 S's. Maçoretas. Número 8, maçoretas. Número 9, 2 lacunas. Corrigir ou ampliar. Corrigir ou ampliar. Excelente. Coluna A com coluna B. Eu dou um número e você me dá a sequência numérica. Número 1, qual o número? 2. 1, 2. Número 2, qual é o número? 1. 1. Número 3, qual o número? 8. 8. Número 4? 7. 7. Número 5? 3. 3. Número 6? 10. 10. Número 7? 6. Número 8? 5. 5. Número 9? 4. 4. E número 10? 9. Repetindo. Atenção aqui. 1, 2. 2, 1. 3, 8. 4, 7. 5, 3. 6, 10. 7, 6. 8, 5. 9, 4. 10, 9. Para fechar. Revisão geral. De novo. Aí é número e letras. Número e letras. Número 1, qual a letra? 2. Não, aqui é letra, letra. Desculpa, pastor, estou do lado ainda contrário. Está do lado contrário. Pastor Anderson está lá no Japão ainda. Tem que voltar para os Estados Unidos, pastor Anderson. Vamos lá. Número 1, qual a letra? Número 1, letra G. G de galo. Número 2, qual a letra? 2 de Antônio. A de Antônio, perdão. 2, A de Antônio. 3, qual a letra? C. Número 4, letra J. Número 5, letra H. Número 6, letra I. Número 7, letra B. Número 8, letra D. Número 9, letra F. E número 10 é, repito, 1, G de galo. 2, A de Antônio. 3, C de casa. 4, J de João. 5, H de Horácio. 6, I de Itália. 7, B de bola. 8, D de dado. 9, F de Fabrício. E 10 é de escola. Conferido? Qualquer dúvida, veja o vídeo que estamos aí dando as respostas. Número 2, marque certo ou errado. Vamos lá.
Número 1, certo ou errado? Errado. Errado. 2, certo ou errado? Errado. Errado. Número 3, certo ou errado? Errado. Errado. 1, 2, 3 estão erradas. Repito, 1, 2 e 3 estão erradas. Número 4, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 5, certo ou errado? Número 5, certo ou errado? Errado. Certíssimo. Número 6, certo ou errado? Ninguém se manifesta. Certo. Certo. Número 7, certo ou errado? Certo. Certo. Número 8, certo ou errado? 8 está certo. Número 9 está certa. 10 errada. Vou repetir. 1, 2 e 3 erradas. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 certas. A 10 errada. Para facilitar, as únicas erradas 1, 2, 3 e 10. Anotaram? 1, 2, 3 e 10 estão erradas. As demais todas certas. Marque com X a única alternativa correta. 1, qual é a letra correta? D. D. C de casa. C de casa. 2, qual é a letra correta? B. B de bola. 3, qual é a letra correta? D. D de dado. 4, qual é a letra correta? Sei. 4. B de dado de novo. 5, qual é a letra correta? D. A de Antônio. 5, A de Antônio. 6, qual é a letra correta? C. C de casa. 7, letra correta? D. B de bola. Número 8, letra correta? A. A de Antônio. Número 9, letra correta? 9. B. B. A de Antônio. Pensar exegeticamente. 9A. 10. Qual é a letra correta? 10. A. Essa é fácil. Se você A. ler o texto, vai descobrir. A. Repetindo. 1, C de casa. 2, B de bola. 3 e 4, D de dado. 5, A de Antônio. 6, C de casa. 7, B de bola. 8, A de Antônio. 9 e 10, A de Antônio. Para fechar rapidinho, para a gente passar para o sorteio, para não estender muito tempo. Preencha as lacunas. Muitas. Paramos. Ei, por que parou? Parou por quê? Heresias. Heresias. São consideradas o quê? Cristãs. E a terceira lacuna, Bíblia. Então, eu vou dar pelos números da lacuna. Heresias, cristãs, Bíblia. Heresias, cristãs e Bíblia. É a ordem das lacunas. Número 2 são duas lacunas. Quem pode responder? Ninguém. Isoladas, lexografia. Lexografia. Isoladas, lexicografia. Número 3 são duas lacunas. Leitor assíduo, espiritualidade. Número 3, leitor assíduo, espiritualidade. 4, referencial. Deixa eu fazer o seguinte para ganhar tempo. Eu vou fotografar e mandar esta parte para os irmãos. Pronto, fica mais fácil e aí a gente não toma tanto tempo para não causar muitos atrasos. Eu vou fotografar agora, ok? A página. Já estou mandando para vocês, está lá no grupo, já para facilitar.
o máximo. Está lá no grupo. Só conferir, ok? Já as respostas. Desse preencha as lacunas, para não ficar dúvida. Quem já viu lá no grupo? Alguém já viu lá no grupo? Sim ou não? Vamos lá. Isto. Para facilitar. Vamos então ao sorteio. Perfeito? Ah, sim. Quais são as páginas que vocês vão estudar? Preste atenção. Da página 37 a 44. 37, que é o bloco 4 por completo, mais a revisão geral. Todos os exercícios que estão dentro ou entre as páginas 37 a 44. Aí eu vou extrair 10 questões, surtidas, variadas. Será dentro, repito uma vez mais, tudo que está escrito na página 37 até a 44. É onde vocês vão estudar. Os exercícios que ficaram para trás, bloco 3, 2, 1, esqueçam-se. Só o 4 e a revisão geral. Entendido, gente? Tá entendido? Isso. Por favor, não fique na dúvida. Somente da 37 a 44. Todos os exercícios que estão dentro da página 37 até a 44 é ali que você vai colocar o seu foco para estudar, ok? Os alunos que tiverem dificuldade em fazer a prova, me falem comigo em off, né? Eu sei que eu tenho 1 ou 2 que estão com um pouco de dificuldade. Nós daríamos um trabalho também baseado dentro dessas mesmas páginas, para não haver prejuízo para os irmãos. Rapidamente, vamos então ao sorteio. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ok. Deixa eu mudar aqui. Todos estão me enxergando? Todos estão me enxergando? Vocês estão vendo a tela grande, correto? Sim ou não? Estão vendo a tela grande? Sim. Não? Não, eu aumentei o tamanho da tela, vocês estão me vendo grande, ampliado, sim ou não? Sim. Alguns sim, outros não. Que estranho, né? Interessante. Eu estou me vendo Tá enorme normal aqui. para mim aqui, pastor, do mesmo jeito. Mesma coisa, não mudou nada. Não. Mesmo jeito. Ok. Esses são os números de 1 a 20. Por quê? Porque isso aqui são vocês. Ó, estão vendo aqui? Cada um de vocês tem um número. Eu disse que somente eu ia sortear quem estaria aqui presente, mas eu mudei de ideia. Não seria justo. Então, todos os alunos matriculados estão aqui, né? Rapidamente, ó. Número 1, deixa eu só mencionar aqui para vocês saberem do que se trata. O número 1, irmão Ailson. 2, Alexandre. 3, Angelina. 4, Aline Kevin. 5, Bernadette. 6, Cineide. 7, Edmilton. 8, Fernando. 9, Gil. 10, Ilana. 11, Ítalo. 13, Leandro Bonjour. Perdão, 12, Leandro Bonjour. 13, Lucas. 14, Pastor Anderson. 15, Rubiana. 16, Sabrina. 17, Sebastião Gabriel. 18, Vanderleia. 19, Wallison. E 20, Zaqueu. Todos entenderam, gente? Até aqui os nomes ligados com os números. E esses são os números. Aqui dentro, os mesmos números, só que picadinhos, tá? Eu já cortei eles. Eu fiz 2 folhas para vocês verem que esses números que estão aqui, tá? Saíram daqui. Eu fiz, então, 2 folhas. Esta que eu não piquei, não cortei, e essa aqui que está picadinha, tá? Ó, até saiu do bolzinho, vou colocar de volta. Então, estão uns 20 números aqui, certo? Vou colocar aqui, vou fechar e vou sacudi-los. Os 20 números estão aqui, repitam, ó, estão aqui todos eles, cortadinhos, picadinhos. Vamos lá. Vou fechar bem e vou sacudi-los, tá? Comece a orar para saber quem de vocês vai levar essa benção, tá? Vamos lá. Para ninguém dizer que foi marmelada do pastor Prestes. Pastor Prestes escolheu um ou outro, ó. Isso aqui está mais agitado que milkshake do McDonald's. Ok. Fecha o olho, pastor. Fecha o Eu vou olho. fazer.
É o que eu vou Ok. fazer. É o que eu Olho vou aberto é fazer. marmelada. Vou abrir. Vou abrir. Ó. Já sai meu É. número. Vou fazer melhor. Saquei os óculos. Ok. Estão vendo? Estou com o olho fechado. Não abaixa muito a tampa, não, que der suspeito. Já tirei. Tá aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar o óculos, senão não enxergo nada. Qual é o número que eu tirei? 7. Quem é o 7 aqui na lista? Irmão Edmilton Santos. Ah, Número Ô, Glória! 7. Irmão Edmilton, lá da parabéns. Igreja Nova Aliança de New Isso. Jersey. Irmão Edmilton, você que está vendo Oi, a pastor. gravação ou está aqui ao vivo, ó. 7, número da P. Não foi marmelada, não, gente. O Anderson Foi tinha Não, falado foi bênção. Próxima semana eu já estarei despachando a sua Bíblia, meu irmão. Essa semana já estou fazendo um despacho de várias Bíblias. Deixa eu voltar aqui a nossa. Bom demais, velho. Graças a Deus. Parabéns, Amém. irmão. Irmão Obrigado. Edmilson está aqui conosco? Tá? Eu acredito que sim. Tô aqui, pastor. Maravilha, é o senhor mesmo. É o senhor que recebeu a bênção. Glória a Deus. Então, Bênção pura. parabenizamos o nosso irmão Edmilton J.S. Santos, né? O número 7, o número da perfeição. Mês que vem, permitindo Deus, faremos um sorteio de uma outra Bíblia, como no Isso. máximo a cada 2 meses, né? Cada 2 meses como máximo, não todo mês, mas a cada 2 meses vai ser uma Bíblia poderosa. Se prepare. Você vai ficar até, meu Deus, essa tem que ser minha. Então começa a orar e jejuar. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Próxima aula, então, nossa última aula da matéria de hermenêutica. Ela vai ser uma aula um pouquinho mais curta, para que às 9h30 a gente parta, então, para a nossa provinha, né? Anotaram o que vocês vão estudar? Os exercícios que estão do bloco 4 e a revisão geral, ou seja, da 37 até o finalzinho. Fiquem focados em cima. Já os alunos que não poderão fazer prova, ou seja, preferem fazer o trabalho, vou conversar com vocês em off, que eu já sei quais são em torno de 2, e aí não vai haver dificuldade, não vai haver problema. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje, tá? Deus falou algo através da sua palavra, desta matéria aos nossos corações, falou alguma coisa? Amém. E vai falar mais ainda, porque vamos fazer um fechamento das figuras de linguagem, né? Não será possível estudar a totalidade desta matéria, que ela é muito rica e muito extensa. Então a gente resumiu o máximo possível para encaixar um bom conteúdo dentro de 8 aulas. Vamos pedir ao nosso irmão evangelista Alexandre, ele vai estar abrindo aí o seu áudio e nos abençoando com a palavra final de oração. Nosso muito obrigado, nosso irmão Leandro Bonjour, Lucas, família Ramalho, família Grijol Amaral, Deus abençoe esses bonitos meninos, também nosso irmão Alexandre, irmã Vanderleia, que está aí com um pé para Carolina do Sul, mas vamos visitar, você está mais perto, né? Então, nós Amém. temos com famílias hispanos conhecidos na Carolina do Sul, então só depois nos avisar que a gente vai passar aí um fim de semana rapidinho com vocês, né, para Em tomar um nome de café com o Jesus. nosso irmão Gilson, vai ser uma bênção. Irmão Ailton, muito obrigado. Irmão Wallison, Deus abençoe. Irmã Ilana, uma casa linda, bonita demais ali em Nova York, Deus abençoe. Irmão Zaqueu, irmão Fernando, irmão Sebastião Gabriel, irmão Edmilton, mais uma vez, parabéns pela sua Bíblia, né? Próxima semana, entre terça e quarta da próxima semana, já estarei despachando para o seu endereço. Ítalo, Deus abençoe. Que bom, pastor. Fiquei feliz demais aí. Deus abençoe, né? Na próxima semana nos Amém. encontramos e na próxima semana eu despacho a sua Bíblia. Ítalo, só me Beleza. confirma se recebeu ou não uma mensagem que eu te mandei. Só me confirme sim ou não, por gentileza. Irmã Recebi, Bernadette, pastor. Deus abençoe. Maravilha. Então vamos ter que conversar para ajustar da melhor maneira possível. Meus irmãos, irmão evangelista Alexandro, nos despedindo com a palavra de oração e agradecendo pela aula de hoje. Paz, irmãos, querido Deus e eterno Pai, nós te glorificamos. Aleluia. Obrigado por esta aula maravilhosa. Obrigado porque o Senhor falou conosco poderosamente. Continua abençoando o teu povo. Abençoa o nosso professor, continua dando graças, sabedoria e unção. Que amor do suco descendida sobre nós, nos dando força, vigor e coragem para a glória Aleluia. do nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, crendo na bênção e no milagre hoje e sempre. Amém
E graças a Deus. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu É necessário que ele cresça Necessário que ele cresça. necessário que e que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu diminuo. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, ó, no coração de vocês. Vejo próximo de vocês na próxima terça, dia 11, fechamento da matéria, e às 9h30 passamos para a nossa provinha. Muito obrigado. Deus os abençoe no poderoso nome de Jesus. Uma excelente final de noite e uma semana abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado. Pai do Senhor a todos. Ó Senhor.